Vocês me ouvem bem no fundo? Que Jesus nos abençoe e nos mantenha sob a sua paz. É uma alegria estar com vocês. Eu estou devendo essa visita, acho que há uns 2 anos já que a gente vem conversando, e graças a Deus, pela misericórdia divina, eu devo ter tido merecimento e pude vir para aqui estar com vocês. Eu ainda não tinha tido merecimento, agora estou podendo. É muito interessante nós observarmos como o ambiente lá fora deve de alguma forma nos inspirar. Nós estamos ouvindo o canto de pássaros, que na nossa capital, pela agitação e movimentação, nem sempre a gente tem tempinho para ouvir. Há pessoas que vão para o YouTube buscar áudios terapêuticos com sons da natureza, para que nós possamos desfrutar dessa ambiência franciscana, naturalmente também promovida pelos benfeitores espirituais da casa. O nosso tema é Reencontro com o Mestre. Eu vou fazer uma referência a um dos capítulos dessa obra. Esse livro foi escrito por mim e pelo nosso companheiro Felipe Mascarenhas, que hoje reside no estado do Rio de Janeiro. Eu escrevi os capítulos pares, ele escreveu os capítulos ímpares, com um mote, com um ponto de partida, alguns excertos, algumas passagens do Evangelho de Jesus, do Novo Testamento. É uma obra que nós cedemos os direitos autorais à Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E, ao final, os companheiros que assim quiserem, nós podemos traçar alguma dedicatória no livro que eles entregaram. O capítulo que nos inspira hoje, especialmente, é o capítulo 1, No Caminho, onde nós nos recordamos de uma passagem do Evangelho de Marcos, em que Jesus havia ido com os discípulos a Jericó. Os discípulos e uma multidão que passava a acompanhá-lo. E lá em Jericó, a entrada, próximo ao caminho, estava Bartimeu, um cego, e que vivia por conta da sua condição de cegueira, àquela época comum às pessoas com deficiência, estava entregue à mendicância, porque era uma sociedade que dividia os indivíduos, e aqueles que não pudessem ser dotados de uma saúde aparentemente integral, eram postos numa condição subalterna à convivência, porque as crenças religiosas levavam os indivíduos a acreditar que talvez aquelas pessoas fossem impuras ou estivessem sendo punidas por Deus. Portanto, eram colocadas de lado. E lá estava Bartimeu, como de costume, deitado sobre um catre com um pano imundo, aguardando a caridade que passasse e que lhe desse alguma esmola. Mas aquele dia a movimentação era distinta do que habitualmente acontecia à entrada da cidade. Havia uma multidão que se agitava, todos corriam para ouvir o profeta Nazareno, Jesus, filho de José e Maria. Acotovelavam-se em torno do Mestre e dos seus discípulos. E Bartimeu percebeu, pela audição, que se tratava daquela visita que muitos já haviam apontado tratar-se, quem sabe, do Messias.
por conta da sua mensagem amorosa e libertadora, como também em razão dos atos da sua vida até ali, que demonstravam tratar-se de um homem profundamente virtuoso, dado a acolher as pessoas de distintas classes sociais, condições étnicas, da mesma forma, sem estabelecer eco àquela clivagem, àquela diferenciação social estabelecida à época. Bartimeu percebeu, portanto, que era aquele homem que curava também os enfermos. As notícias corriam de boca a ouvido. A simples presença de Jesus era capaz de restaurar tecidos do corpo macerados pela hanseníase. Fazia andar pessoas que não podiam andar por conta das suas enfermidades. Então, aspirava a dialogar com Jesus e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqueles que faziam parte da multidão procuraram silenciá-lo rispidamente, mas ele retoma o fôlego e grita de novo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Naquele instante, Jesus, para o diálogo que estava estabelecendo, ele manda alguém trazer até ele Bartimeu. Aquela mesma multidão que queria silenciar o cego Bartimeu, agora precisava trazê-lo ao encontro de Jesus. Alguém então se encoraja, aproxima-se do cego e lhe diz: anima-te, Bartimeu, te levanta e vai até ele, que ele te chama. E naquele instante uma emoção o envolveu, encorajou-se, levantou-se sobre os próprios pés, lançou a túnica imunda, a qual se cobria como lençol, e resolveu ir na direção que ele reconhecia pela escuta treinada de quem está muitos anos sem poder ver, onde estaria o divino amigo. Aproximou-se dele, e o silêncio da multidão se estabeleceu. A voz suave do Rabi da Galileia lhe pergunta: o que queres que eu te faça? E Bartimeu, com a voz embargada, naturalmente pediu: que eu veja, Senhor. Naquele instante, ante a ordem do divino amigo, Bartimeu tem como que um véu desfeito sobre os seus olhos. Encara a face dúlcida de Jesus de Nazaré, reconhece a multidão, identifica o ambiente de Jericó. E desde então passou a seguir Jesus no caminho com aquela multidão que o acompanhava. Bartimeu naturalmente foi curado pelos fluidos puros que faziam parte da atmosfera fluídica de Jesus, Espírito puro, segundo a doutrina espírita, o mais puro que viveu sobre a terra, que se emboscou pelos fenômenos naturais da reencarnação para conviver conosco e nos ensinar o roteiro da libertação espiritual pela prática do amor sem distinção, do amor universal, da fraternidade para com todas as criaturas. Ele encerra o diálogo dizendo a Bartimeu: vai, que tua fé te salvou, tua fé te curou. Então nós temos em Bartimeu
não somente um fato estudado por Allan Kardec em A Gênese, no seu capítulo 14, quando trata dos fluidos e adiante das curas feitas por Jesus, mas especialmente podemos tomar o caso de Bartimeu como uma metáfora, como uma imagem a respeito de nós mesmos, da nossa condição espiritual, na medida em que vamos nos aproximando do Espiritismo e passamos a encontrar Jesus na doutrina espírita. Porque Allan Kardec, com muita sabedoria, em O Evangelho segundo o Espiritismo, já nas primeiras páginas, ele que faz uma análise entre a relação da filosofia de Sócrates e Platão e o cristianismo e o espiritismo, ele lembra que o espiritismo e o evangelho ensinam a mesma coisa. Ninguém vai encontrar na moral espírita senão a moral do evangelho. E vai ser sempre convidado nas obras de Allan Kardec, nas atividades do Centro Espírita, nos livros subsidiários, sempre a observar a moral, a ética proposta por Jesus. Mas nós vamos nos achegando no Espiritismo e como que não víamos e passamos a ver. É um conteúdo extraordinário, é uma ciência, é uma filosofia e é também uma religião. Mas uma religião, a dizer Allan Kardec na Revista Espírita de 1869, uma religião no sentido filosófico, que conecta a criatura a Deus, através de uma realização íntima, de uma conexão pessoal intransferível, através dos caminhos de uma fé raciocinada, reflexiva. O espírita não crê pelo simples fato de que alguém lhe disse, de que o médium sugeriu, porque encontrou na internet um texto, porque recebeu no WhatsApp uma mensagem de alguém que dizia tratar-se do espírito X ou Y. Ele crê porque raciocina. Ele vai se aproximando dessa doutrina, estudando-a, ouvindo, refletindo, compartilhando ideias e construindo a sua convicção. Ser espírita não é adesão a um centro, é a adesão íntima ao conjunto de princípios que o Espiritismo ensina e que a pessoa aceita porque compreende e, compreendendo, procura aplicá-los. Isso é muito importante porque já estabelece uma forma de viver a própria espiritualidade diferenciada. Não se crê por medo, não se crê por obrigação, se crê por livre aceitação do pensamento e do coração naturalmente. Porque o Espiritismo não somente preenche as nossas indagações sobre a vida, sobre a morte, sobre o nascer, sobre a vida no mundo espiritual, mas nos ensina a viver de maneira a construirmos uma dinâmica de felicidade possível no mundo de provas e expiação como o nosso. Através dos princípios que o Espiritismo ensina, fazendo-nos como Jesus com Bartimeu, a passar a enxergar e redirecionar a nossa vida numa relação mais profunda com Deus e conosco mesmo.
porque nos ensina a existência de Deus, a lógica da causa suprema, que através da sua misericórdia nos dá diversas oportunidades via a lei da reencarnação para o nosso crescimento espiritual. Aprendemos com o Espiritismo que estamos na Terra em um trabalho de autoeducação. Reencarnamos diversas vezes, tantas quantas forem necessárias. E tem gente que pensou agora, mas então fulano vai vir muitas ainda. E nós também vamos vir muitas ainda. Até desenvolvermos a nossa inteligência na condição que abarca essa escola e a nossa moralidade também. As duas asas referidas pelo Espírito Emmanuel, guia de Chico Xavier. Nós temos que amar e saber. Saber para ter discernimento, para fazer escolhas mais adequadas, para não agirmos por impulso, como normalmente a gente age. Quando vai pegar o ônibus e alguém no ônibus resolve bloquear a passagem, ou pisa no pé da gente, ou a pessoa não removou o desodorante, a gente tem que ali suportar, e a gente vai aprendendo a conviver, sem nos agastarmos, sem nos agredirmos, sem perdermos o autocontrole, com o filho que é exigente, com o vizinho que é complicado, conosco mesmo, que trazemos uma série de necessidades educativas para a presente reencarnação. Quando nós passamos a ver que somos espíritos imortais, e não um corpo que tem fenômenos espirituais, mas o espírito temporariamente vinculado ao corpo, que a nossa família diz respeito a um colegiado de espíritos tão necessitados quanto nós mesmos, de esclarecimento, de noções de ética e sabedoria, nós passamos a ter mais compreensão dos contextos de provas e expiação que nós vivemos. Aliás, mais um conteúdo que o Espiritismo nos permite ver, e que sem o Espiritismo as pessoas vivem sem saber o que se dá. Antes de reencarnarmos, nós escolhemos o nosso gênero de provas, sob o amparo dos Espíritos amigos, no programa da nossa atual reencarnação, onde traçaram esses benfeitores para nós outros, conforme nossas necessidades, dotados de alguma lucidez ou não da nossa parte, aqueles exercícios de paciência, aquelas lutas que nós temos diariamente, de maneira geral, que são necessárias ao nosso crescimento, à nossa evolução. São as provas. É uma metáfora muito próxima à escola. Se a gente não estudar, não passa na prova. Se a gente não se aplicar, não avança na gradação das atividades escolares. E podemos até repetir experiências, retornar ao proscênio terrestre, à vida corporal, vivendo determinadas provações, até que nós extraiamos delas as lições necessárias e nos tornemos uma criatura melhor. Mas também temos as expiações. As expiações são aquelas circunstâncias mais exigentes, mais difíceis de lidar, que dizem respeito ao nosso passado espiritual, que não tem razão nessa vida, porque a justiça divina vai dando a cada um conforme as suas obras.
vai entregando a cada qual conforme o seu livre-arbítrio e as consequências das suas ações na vida dos outros. Por isso que não é incomum que nós tenhamos alguma experiência que é mais aflitiva, que nos exige mais, às vezes é no contexto familiar, às vezes é na questão do emprego, do trabalho, outras vezes diz respeito aonde a gente mora, na relação com o vizinho, ou um contexto mais amplo, que vai nos cobrando uma disciplina, uma permanência no bem, uma vigilância, uma certa resignação, até que essa experiência seja ultrapassada e sigamos não precisando mais dela. Um exemplo que sempre me vem à mente quando eu falo disso é a ingratidão dos filhos, por exemplo. É uma experiência expiatória. Se nós fizermos pelos filhos tudo que está ao nosso alcance, e em determinada faixa etária, alguns, desde pequeno, começam a apresentar uma ingratidão, uma indiferença afetiva. E a gente fica pensando, onde é que foi que eu errei? Eu eduquei meus filhos do mesmo jeito. Todos frequentaram a igreja, ou frequentaram o centro espírita. E o fulano parece que faz questão de me irritar, de me magoar, de ferir minhas expectativas. A gente organiza o almoço de domingo, ele não veio no almoço de domingo. A gente liga e ele não atende. Parece que não tem mais pai nem mãe. São aquelas experiências que dizem respeito à expiação. A indiferença afetiva no lar, não raro tem relação com outras vidas, quando não é plantada pela nossa não observação dos compromissos da vida familiar. Na família nós temos espíritos que somos afins, que já adquirimos alguma afetividade a outros na família, e diz respeito aos nossos inimigos do passado. E que nós não precisamos lembrar dessas informações que ficaram no passado, mas que sentimos na dificuldade relacional. E a nossa tarefa é lidar com essa expiação de que forma? Cativando aquele coração, transformando o ódio ou desarmonia em amorosidade, desvelando-nos, sempre, naturalmente, com bom senso, compreendendo os limites que cercam relacionamentos conflituosos. Mas é só para ilustrar. Às vezes a pessoa é honesta, honestíssima, e vez por outra, ela sofre uma calúnia inesperada de alguém que lhe fere de morte a calúnia. Se não há razão nessa vida, a justiça das aflições, estudada por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, nos permite ver do que se trata. Diz respeito ao nosso passado. E se nós quisermos ter uma ideia do que nós somos ou fomos, basta a análise do nosso comportamento, da nossa vida íntima, dos pensamentos que nós cultivamos, e a gente vai perceber que nós somos espíritos também em luta renovadora, carentes de autoeducação. O Espiritismo nos traz a realidade da vida espiritual. Imaginemos quantas pessoas vivem na Terra sem saber que os espíritos desencarnados influenciam na vida da gente. Kardec indaga aos guias da humanidade em O Livro dos Espíritos. Influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos? E os benfeitores respondem: sim, de ordinário eles vos dirigem,
Nós somos seres espirituais e não estamos presos ao corpo. Nós somos seres conectados ao corpo por um corpo espiritual chamado perispírito. Mas participamos de uma realidade interexistencial, quer dizer, nós estamos encarnados, mas enquanto mentes, seres espirituais, nós interagimos com esse plano e com o plano espiritual. Ainda que possamos não ter consciência ou percepção sensitiva disso, mas nós interagimos o tempo todo. Dessa forma, as companhias espirituais são determinadas pela nossa conduta, especialmente pelo que nós cultivamos na nossa vida mental. Às vezes a gente chega no centro espírita e diz assim: eu acho que eu estou com um encosto, vou lá receber o passe. Aí vem, recebe o passe, recebe o segundo passe, eu livrei do encosto, estou bem. Saio, chego em casa, vou para aquele programa de televisão que espirra sangue da televisão. Vou para o meu trabalho e encrenco novamente com um determinado colega. Cedo a determinado vício. E aí a pessoa tem a impressão que o passe não deu efeito, porque ela não modificou a sua atitude perante a vida. Afastou-se alguma perturbação espiritual, não raro o espírito até se evangeliza, ouve a palestra, vai sendo esclarecido pelos benfeitores e a gente se conecta com outra criatura perturbada por conta da nossa própria perturbação. Eu me recordo que numa oportunidade uma senhora foi visitar Chico Xavier. Ela sofria muitas dores ao peito, insuportáveis. Os médicos não haviam encontrado nada. Ela tinha ido a algum centro espírita, entre aspas, e as pessoas a assustaram. Disseram a ela que era obsessão. Imagina, a criatura nem sabia o que era isso. Desesperada, foi conversar com o Chico Xavier. Quando ela chegou próximo ao Chico, evidentemente, ele enxergou o espírito que a perturbava e lhe causava as dores físicas, montado sobre ela, batendo os calcanhares ao peito, a origem das dores. E ela contou o drama e perguntou: seu Chico, será que é obsessão, seu Chico? E ele respondeu: não, minha filha, é falta de evangelho. Você vai pegar aqui o evangelho, vai estudá-lo, vai ler, vai orar, e vai observar que ao longo do tempo, isto vai passar. É só falta de evangelho. Acalmou, imagina, se alguém descuidado apavora mais ainda a filha de Deus. Passando algum tempo, ela retorna ao centro espírita em que Chico atendia, bem feliz, e ao lado dela, o espírito obsessor. Conversou com o Chico, agradeceu. É verdade, seu Chico, o problema era a falta de evangelho. Comecei a ler o evangelho, as dores foram diminuindo e com o tempo desapareceram totalmente. E ao lado o espírito, seu Chico Xavier, eu também quero me agradecer, porque eu a perturbava. A verdade é que eu tinha ódio dela, mas não percebia que o quanto mais eu a perturbava, mais mal fazia a mim mesmo, mais me felicitava. E ela começou a ler o Evangelho. Eu comecei a beber naquelas páginas luminosas algum esclarecimento. Então resolvi abandonar
essa ação nefasta a qual eu me entregava. E quero lhe agradecer, seu Chico Xavier, porque nos faltava, é verdade, o Evangelho. Vejamos, nós somos antenas transceptoras. Nós emitimos pensamentos. E os pensamentos navegam pelo fluido cósmico universal. Assim como a voz, o som, navega pelo ar. O que nós pensamos se irradia e afeta aqueles com os quais convivemos. E da mesma forma, nós somos capazes de captar, de absorver, de assimilar as impressões, os pensamentos, dos fluidos que os outros são portadores. Allan Kardec se referiu à atmosfera fluídica, que André Luiz chamou nas suas obras de psicosfera. O Espírito André Luiz, através de Chico Xavier, trouxe essa nomenclatura. Nós somos, então, esse ser espiritual, vinculado, conectado, molécula a molécula do corpo, através do perispírito. Nós não estamos encarcerados no corpo. Nós pensamos, sentimos, produzimos qualidades nos fluidos desse perispírito e da nossa atmosfera ou psicosfera. E essa nossa psicosfera compartilha as impressões que produzimos, as suas qualidades fluídicas, com aqueles que nós convivemos. Por isso que tem gente que a gente abraça e parece que precisa de um médico depois. Nossa, falei com a fulana, 15 minutos, saí desencarnado quase. Me sugou. Aquelas pessoas de olhar de seca pimenteira. A pessoa olha a nossa samambaiazinha cultivada. Fulano, que linda samambaia. No outro dia ela está seca. Seca. Não adianta nem ter alguma ideia mágica das coisas, porque se trata dessas trocas de fluidos. Eu lembro que em uma casa que eu residi, eu ganhei, coloquei no jardim, uma determinada planta que as pessoas costumam dizer que afasta mal olhado, mas eu coloquei para enfeitar a casa. Estava lá com as outras plantas, havia ganhado. Aí uma pessoa olhou, achou lindo, pediu uma muda e matou a planta, que era para proteger de mal olhado. São os fluidos das pessoas. Por outro lado, há pessoas que a gente se encontra e parece que elas nos reanimam, nos colocam para cima, nos dão vontade de viver, porque elas transmitem fluidos saudáveis, positivos. Nós todos podemos ser assim. Se cultivarmos pensamentos mais elevados, Jesus diz a Bartimeu o quê? A tua fé te curou. A fé é compreensão, é a aceitação pela razão. Eu sou capaz de observar meus pensamentos, de estudar um pouquinho mais a minha vida mental. Sai um pouquinho de olhar tanto para fora, de ficar preso tanto ao WhatsApp, à notícia da TV, à fofoca do bairro, do trabalho, e olhar um pouquinho para dentro. Qual é a qualidade de pensamentos que eu cultivo diariamente? Se eu pudesse colocar numa balança, ao final do dia, eu cultivo mais pensamentos positivos ou negativos? Eu cultivo ideias enobrecedoras ou ideias mais vinculadas aos meus vícios físicos ou morais? Porque conforme tu pensas, serão as tuas companhias espirituais. Os nossos pais, quando a gente era criança, diziam o quê? Olha, tu cuida com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Mas à luz dessa relação entre os dois planos da vida, entre os espíritos desencarnados, que não são mais do que os homens e as mulheres que viveram sobre a terra, e nós que estamos encarnados, o que nós pensamos
define as nossas companhias espirituais. Então tem coisa que a gente se atrapalha e que a gente até quer culpar os outros. Ah, é alguém que está invejando a minha vida. É alguém que fez trabalho para mim. É porque Deus não gosta de mim. Mas nós podemos olhar para dentro e observar que tipo de pensamento eu tenho cultivado. Pensamentos de reclamação, de revolta, de incompreensão com as lições que a providência divina tem entregue à porta da minha vida. Tenho cultivado mágoa, ressentimento, ódio. Porque quando eu odeio, eu lanço na direção do objeto do ódio aqueles fluidos. Mas o primeiro prejudicado sou eu mesmo, que me encharco na minha atmosfera psíquica daqueles fluidos odiantes. Da mesma forma, quando a gente ama, nós somos os primeiros beneficiados. Quando dizemos uma palavra de otimismo para alguém. Há uma passagem anotada por alguns dos biógrafos de Chico Xavier, que diz que Chico, apressado, caminhava por conta das suas responsabilidades, e uma senhora queria muito falar com ele, e ele não tinha tempo. Mas, quando ele ia seguir no passo mais firme, acelerado, que nem a gente faz quando quer fazer que não encontrou alguém, que não viu, para se desincumbir. Mas aí Emmanuel, seu guia espiritual, disse: meu filho, atenda, compromisso aguarda. E ele atendeu, ouviu a senhora com paciência, acolheu as suas questões e se despediu. No caminho, Emmanuel lhe diz: meu filho, olhe para trás. E Chico identificou uma nuvem fluídica, de cor branca, suave, bonita, direcionando-se até ele. E Emmanuel lhe esclarece, tratasse dos fluidos que ela investiu qualidades do sentimento de gratidão na direção do Chico. E aí recomenda que ele imaginasse qual seria a natureza daqueles fluidos que lhe seriam direcionados se ele fosse indiferente à necessidade daquela irmã. Isso é coisa que se dá na vida da gente, não é só na vida do Chico. Temos a oportunidade nos relatos de perceber a vida desse médium extraordinário. Mas é assim conosco. Quando ferimos alguém emocionalmente, quando falhamos com alguém que nos ama, quando somos agressivos, coléricos, os espíritos que nos envolvem são daquela mesma natureza. Daí que há uma terapia que nós podemos utilizar, a evangelho-terapia. Bateu aquela raiva, vai tomar uma água, respira um pouco, caminha, abraça a árvore, não abraça muito para não matar a árvore, e pega o Evangelho segundo o Espiritismo. Lê um trechinho. Só não precisa fazer que um amigo meu, que abria o acaso, achava um acaso muito grande, ele procurava o menor. Aí se estava com o Evangelho. Então pega um trechinho, lê com calma, respira, medita sobre aquilo. E aí ora, pede aos amigos espirituais mais paciência, mais resignação, confiança em Deus. E quando passar aquele estado de desequilíbrio, retoma as tarefas. Outro dia assistia um documentário sobre um monge zen budista, já desencarnado, que tem uma ação muito meritória, porque na época da guerra do Vietnã, ele, chamado Thich Nhat Hanh, ele resolveu abrir o templo zen budista para aqueles que tombavam no fronte da guerra, fossem americanos, fossem vietnamitas. Naturalmente o governo, ao saber daquela atitude compassiva dele e dos seus alunos, o expulsou
expulsou do Vietnã. E ele foi considerado, à época, persona non grata pelo seu país. Instalou-se nos Estados Unidos, se tornou um ativista dos direitos civis, hoje compreendidos como os direitos humanos, muito mal compreendidos, aliás, ao lado do pastor Martin Luther King Jr. e outras criaturas preocupadas com o bem-estar da coletividade, com a igualdade étnico-racial, com a harmonia do tecido social. E esse homem, no seu tempo, ou nos tempos que ele acabou dando origem, que eles chamam de Sangha Comunidade, instaurou uma prática que a cada 10 minutos, 15 minutos, bate-se um sino e eles meditam por 1 ou 2 minutos. Param tudo que estão fazendo, para voltar a si mesmo, para ter consciência do momento presente. Bate lá o sino de novo, eles voltam às tarefas. Eu achei muito interessante, porque nós, enquanto espíritos imortais, deveríamos ter, pessoalmente, um hábito, de vez por outra, durante o dia, orar, refletir um pouquinho, respirar, tomar consciência de si e sair do automatismo, desse piloto automático de uma rotina em que a gente passa a agir lastimavelmente, sem pensar sobre as consequências do que a gente faz. E depois fica difícil juntar os cacos provocados por um elefante que entra numa sala cheia de doce. Porque nós viramos feras quando estamos encolerizados. Então, criar um hábito, não só quando a raiva está presente, porque tomar consciência dela também é importante, mas em todas as possibilidades do dia, sem atrapalhar o trabalho, porque a gente pode meditar lavando a louça, pode orar capinando, carregando o saco, antes de mandar um e-mail. Todas as nossas tarefas, há algum momento que a mente se escapa e que nós podemos trazer a lucidez a nós mesmos, através da prece, da meditação, daquilo que é bom, daquilo que é justo, daquilo que é nobre para nós mesmos. Aí nós passamos não somente a enxergar com o conhecimento espírita, mas passamos, como Bartimeu, a caminhar com Jesus. Porque há um atavismo, uma cultura estabelecida em nós mesmos, que nós imaginamos que há uma distância entre o templo religioso e a nossa vida. Ontem até alguém comentava comigo que se surpreendeu porque encontrou alguém do seu centro espírita dado a alcoolizar-se em excesso e não satisfeito posta nas redes sociais. E a pessoa comentava isso conosco, chocada, porque a argumentação era do companheiro: eu tenho uma vida no centro e eu tenho outra vida lá fora. E ela não falava isso em tom de fofoca, era um estudo que fazíamos, e ela trazia um exemplo para dizer: será que nós não somos assim, mais ou menos? E eu dizia: olha, isso é um atavismo religioso, é algo que ficou do nosso passado, essa distinção entre templo, culto e vida mundana. Mas para o espírita, que sabe que não está na terra a passeio, que toda oportunidade da vida toda circunstância da vida é uma oportunidade de reeducação espiritual, nós vamos aprender que não há essa separação. Caminhar com Jesus não é falar nele toda hora, ficar importunando os outros com a nossa crença, mas é vibrar na sintonia dele, é buscá-lo vivendo os seus ensinamentos, no ônibus, no trabalho, com a família, em momentos de lazer, em momentos de sufoco, no velório, no hospital, na festa, no aniversário, em qualquer circunstância, comprando algo, pagando uma conta. Todo momento é momento de estar
com Jesus no coração, numa conexão mais profunda, extraindo da vida oportunidade de meditar sobre os seus ensinamentos. Numa dificuldade de convivência, num momento prazenteiro, feliz, numa hora em que recebemos um diagnóstico médico que nos perturba o coração, naquele instante que sabemos que vamos ser pai, mãe, avô, quando recebemos o 13º, quando somos pagos por um trabalho, quando temos notícias que vamos levar o calote, em todos os momentos, na hora do passe, fora do centro também. Por quê? Porque nós estamos aqui na Terra para nos espiritualizarmos, para estarmos no mundo não tão escravizados pelo mundo, para buscarmos a nossa espiritualização, ainda que vivamos nessas relações do terra a terra, mas com o olhar voltado para essa visão que o Espiritismo nos trouxe da vida futura, da vida espiritual. Porque a vida na terra é passageira. Não se trata de uma visão pessimista, mas a cada dia vivido no corpo, nós estamos mais próximos da desencarnação. Isso deve nos trazer alguma sabedoria. Há uma música do poeta Renato Russo: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Se nós considerarmos que a vida no corpo é breve, é transitória, aliás, no corpo tudo é impermanente. A gente tem essa lição com um negocinho chamado salário. A gente recebe o pagamento e parece que está rico, não é assim? Aí começa a vir os boletos, né? No final, a gente vê que o dinheiro é impermanente, é transitório. Até ontem nós éramos jovens. Daqui a pouco chega o cabelo branco, o corpo cansa, eu não tenho mais o mesmo ritmo. É da vida física a impermanência. Ontem a Sociedade Espírita tinha sede logo abaixo. Hoje, por conta das questões de ordem climática e para a sua expansão feliz, precisa estar aqui. Há pessoas que tiveram que mudar de cidade, de casa. A vida nos apresenta o tempo todo uma permanente mudança. E que nós sofremos muito por apego às circunstâncias, às pessoas. A gente imagina que nossos pais nunca vão desencarnar. A gente se surpreende com a desencarnação de um filho. Mudanças de postos de trabalho, estados de saúde que se alteram, porque tudo no corpo físico é transitório. Então, sabendo que retornar à vida espiritual é algo normal, que a gente já treina todos os dias como ensina o Espiritismo, através da experiência do sono, quando a gente dorme. E é claro que cada qual vai ter uma vivência espiritual mais significativa durante o sono, consoante o seu desapego, de acordo com o seu desapego às questões materiais. Porque se tu dormir focado no boleto, tu vai sonhar com o boleto e vai acordar com dor de cabeça pensando no boleto. A gente precisa se conectar um pouco. Inclusive se preparar antes do sono, pedir que os amigos espirituais nos conduzam a escolas de auxílio, de aprendizado, para que alguma coisa melhor venha fazer parte da nossa vida, da nossa cabeça. E aí, se eu sei que amanhã eu posso não voltar aqui, eu já vou ter um cuidado nas minhas relações interpessoais. Porque é melhor deixar boas lembranças. É melhor resolver os conflitos para não partir dessa vida com pendências. É melhor perdoar o familiar, aquele que pensa politicamente diferente de ti. É melhor pedir perdão para não levar na consciência a mágoa de alguém, sofrimento psíquico de alguém em relação a nós mesmos. Se eu percebo que a vida espiritual é a minha realidade verdadeira, eu
eu passo a viver com alguma resignação diante das limitações que a vida me impõe e com esperança, porque eu posso agora fazer o meu melhor diante desse conhecimento para retornar à vida espiritual mais leve, em condições de equilíbrio, de tranquilidade, sem mágoas, ressentimentos ou culpa. Posso agir hoje inspirado pelo amor ao próximo ensinado por Jesus. Porque o amor, segundo Pedro na sua epístola, cobre a multidão de erros. Você não pode mudar a sua trajetória apagando o passado, mas pode, a partir de agora, dar novos inícios e construir novas possibilidades. Então nós somos como um Bartimeu. O Espiritismo nos faz enxergar a vida num outro jeito, num outro prisma. Ele nos convida, Jesus, a ir com Ele. Nós podemos ficar ensimesmados nas nossas ideias particulares, cegos sobre a vida espiritual, ou podemos dar a mão para o Cristo, estudar a doutrina espírita, trazê-la para a nossa vida, compartilhá-la através do Evangelho no lar e família, e, sobretudo, tentar vivenciá-la nas circunstâncias mais difíceis, onde somos postos à prova ou lidamos com as nossas expiações. E daí estaremos caminhando com Jesus, reencontrando o Mestre diariamente, numa intimidade que vamos construindo com as suas lições, não para memorizar e falar para os outros, mas para senti-las na intimidade da alma. O verdadeiro espírita não é a pessoa que é anjo amanhã. Kardec definiu o verdadeiro espírita como aquele que se esforça em domar suas más tendências, que procura, à luz desse conhecimento, ser hoje melhor do que foi ontem, tendo convicção de que, se trabalhar pela sua autoeducação hoje, amanhã será muito melhor do que tem sido hoje. Então a escolha é nossa. Encontramos-nos com Jesus ou permanecemos ao caminho? Aproximamos-nos dele e dos seus ensinos ou agimos com indiferença em relação a esses valores espirituais? Certamente não será a primeira vez que ouvimos falar dele. Certamente o Espiritismo nos endereça esse convite de renovação. E a oportunidade máxima que temos no momento de transição planetária que todos vivemos é hoje. Então que possamos passar a ver e acompanhar o Mestre nos seus passos, nas suas lições. Agradeço profundamente a oportunidade de compartilhar essas ideias, de convite fraterno. Peço a Jesus que abençoe a todos e que nos mantenha em muita paz, confiantes. Que dias melhores virão se os homens e as mulheres que vivem sobre a terra procurarem ser melhores também.